Gráfico da função quadrática. Consideremos um ponto F e uma reta D que não contém. O que quer dizer isso? Temos um ponto F e uma reta D que não passa pelo ponto F. Chamamos parábola de foco F e diretriz D. Então, foco é esse ponto e a reta diretriz é essa reta D aqui, que não contém o foco, ela passa fora do foco. O conjunto dos pontos do plano que distam igualmente de F e de D. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Você tem o foco, um ponto, e você tem uma reta que não passa no foco. Quando você pega um ponto do plano e esse ponto ele se encontra à mesma distância do foco e dessa reta, se essa distância for igual a essa, ele pertence, esse ponto está sobre a parábola. Então você tem vários pontos com essa propriedade. A distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à reta. Aí é por isso que ele diz aqui, ó, o segmento PF igual a PQ, que é do ponto P a F, do ponto P a Q. Isso aqui em geometria, esses pontos que têm essa propriedade, nós chamamos de lugar geométrico. O que é um lugar geométrico? É um conjunto de pontos que eles possuem a mesma propriedade. Então, que propriedade é essa que esses pontos têm? Eles estão à mesma distância do foco e da reta. Para o nosso estudo de funções, nós não vamos precisar determinar a equação dessa reta e nem o foco. No estudo de funções, é baseado o estudo só em cima do vértice da função. Esses outros componentes da parábola, do lugar geométrico da curva parábola, foco e reta diretriz, é trabalhado num assunto chamado geometria analítica, que é um outro tipo de geometria. No ensino médio, nós temos três geometrias que nós trabalhamos, que fazem parte do ensino médio. Geometria plana, geometria espacial, que a gente estuda os sólidos, e geometria analítica. Então, o conceito de parábola, a definição de parábola vem lá da geometria analítica, só para você entender. E esse foco aqui é aquele mesmo ponto que eu comentei com vocês, que as antenas parabólicas, as superfícies parabólicas, elas têm a propriedade que quando um raio incide na superfície, eles se refletem para o único ponto chamado foco da parábola. É justamente esse foco. Então, o raio reflete e vem para o foco aqui. Então, é por isso que a antena parabólica tem aquele formato. Aí você vê que tem aquele ponto lá no meio daquela bandeja da antena parabólica. É lá que fica o foco, onde recebe, onde os raios convergem. Então, nesse caso aqui, a parábola, ela possui também essa pontilhada que está aparecendo aqui, é o eixo de simetria da parábola, porque a parábola é simétrica. O ramo esquerdo é exatamente igual ao ramo direito. Então, reta diretriz e foco são trabalhados apenas em geometria analítica. A gente vai trabalhar apenas com o vértice da parábola no estudo de função quadrática. Gráfico da função definida por f de x igual a x quadrado. Então, a função quadrática que nós temos mais simples é a função f de x igual a x quadrado. Aqui o a vale 1, b igual a 0, c igual a 0. Então, aqui você vê que você tem uma tabela aqui, ó. Então, ao substituir na tabela esses valores de x, nós determinamos esses pontos aqui
Esses pontos servem de apoio para saber por onde a parábola vai passar. Aí nós traçamos a parábola. Aqui foi apenas substituído o valor de x, mas o que acontece quando você tem uma função completa? Aqui você tem f de x igual a apenas x quadrado. O gráfico sempre vai ser esse aqui. Então, quando você tem uma função completa, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, o que acontece aqui, pessoal? O que acontece? Esse x1 e x2 que está cortando o eixo do x, anotem lá na apostila de vocês. X1 e x2 são as raízes da função. Eles são as raízes da função. Como é que você determina x1 e x2? Você tem que fazer f de x igual a 0. Aí você resolve aquela equação. Mas quem é o f de x? Ax quadrado mais bx mais c. Aí você tem x1, x2, que a gente costuma chamar também de x' e x2'. Agora tem uma situação, pessoal. O que acontece? Pode ocorrer, quando você for determinar as raízes da função, você encontrar um delta negativo. Quando você encontra um delta negativo, o que é que vai acontecer? A parábola não vai cortar o eixo do x. O que pode acontecer é que o vértice dela pode estar acima do eixo do x. Um exemplo, um desenho desse aqui. Não corta o eixo do x, mas ela tem o vértice, que é esse ponto aqui, que eu não tinha falado antes, vou falar agora. Esse ponto aqui é o mais baixo, nesse caso dessa parábola, nessa posição. E esse ponto aqui que corta o eixo do y é justamente esse coeficiente c aqui. Então, ela vai cortar certo no y, no coeficiente c. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que você for construir o gráfico de uma função, qual é o primeiro passo? Você igualar a função a zero. Você vai fazer a função igual a zero. Vai determinar as raízes. Depois, você vai determinar esse vértice aqui. Ele tem uma fórmula para determinar. Nós vamos ver mais adiante. Com as raízes, o vértice e o ponto que corta o eixo y, você já tem condições de traçar sua parábola. Então, é desse jeito que você constrói um gráfico. Encontrando x', x2', que é esse mesmo x1, x2 aqui. Encontrando o vértice. Encontrando o ponto que corta o eixo y. Parâmetro A. Bem, o que é que nós vamos identificar aqui, pessoal? O que é que nós vamos estudar agora? Vamos estudar os efeitos dos parâmetros A, B e C na parábola, que é gráfico da função quadrática. Então, acontece o seguinte. Esses parâmetros aqui, A, B e C, eles interferem no formato da parábola. Parâmetro A. O parâmetro A
ele é responsável pela concavidade. O que significa isso? Quando A é positivo, dizemos que a parábola tem concavidade para cima. Eu costumo até fazer uma brincadeira, que é a seguinte maneira. Imagine um menino o que acontece? Quando as coisas estão positivas, aqui o A é positivo. Quando as coisas estão positivas para um ser humano, ele está feliz. Então, o sorriso do menino, feliz, menino alegre. O sorriso do menino aqui nesse desenho lembra a concavidade da parábola. Concavidade voltada para cima. Quando as coisas estão negativas para o ser humano, o que acontece? Aqui o A é negativo. Então o menino, o ser humano fica triste. Então menino triste. Sorriso do menino triste. Então aqui eu tenho A positivo. Um número positivo a gente costuma chamar na matemática também de um número maior que zero. Aqui o A negativo menor que zero. Nós não temos o caso com A igual a zero, porque na função quadrática o A não pode valer zero. Então, o que significa isso aqui? Resumindo, vamos supor que eu tenho uma função dessa aqui, menos x mais 3. Eu, olhando aqui para o valor de A, que vale menos 1, negativo, eu já sei que o formato da parábola dessa função, a concavidade é voltada para baixo. Então, devido a esse valor de A, a função, a concavidade, o gráfico será da parábola voltada para baixo. Então, isso que quer dizer o parâmetro A. O parâmetro A, o que é que ele interfere? Na concavidade da parábola. Vamos ver o parâmetro B. O que acontece aqui no parâmetro B? E aí você tem que prestar atenção numa coisa aqui, pessoal. É importante você lembrar que a parábola ela pode ser dividida ao meio. Essa reta aqui, imaginária que divide ao meio, nós chamamos de eixo de simetria. Esse eixo de simetria ele passa no vértice. Essa flecha vermelha que está aparecendo aqui significa que esse ramo aqui da parábola ele é o ramo crescente da parábola. A parábola com concavidade voltada para cima, o ramo esquerdo é o ramo decrescente. Aumenta o valor de x, diminui o valor do y. Essa é a definição de função crescente e decrescente. Função decrescente, aumentamos o valor de x, diminui o valor de y. Então esse ramo aqui é o ramo decrescente. Esse ramo da direita é o ramo crescente. Quando B é positivo, aquele valor de B é positivo, eu tenho certeza que o gráfico da parábola corta o eixo Y no ramo crescente. No ramo crescente. E aí nós temos duas situações, só que nós temos duas situações. Nós temos uma concavidade para cima, uma concavidade para baixo. Então, na concavidade para cima, se o A é positivo, a parábola tende a ficar para esse lado aqui, o ramo crescente, o ramo decrescente, ele fica mais para a esquerda. E o ramo crescente, o ramo decrescente fica mais para a esquerda, e o ramo crescente corta o eixo Y. Já quando a concavidade está voltada para baixo, o ramo crescente já passa a ser esse do lado esquerdo e o ramo decrescente é esse. Mas nesse caso, o B ainda é positivo. Então, o gráfico vai cortar no ramo crescente da parábola. Então, voltando aqui. Quando o B é positivo, o eixo do Y corta
a parábola no ramo crescente. Então, aqui ramo crescente, ramo crescente. Aí eu tenho duas situações, uma com cavidade voltada para cima e outra com cavidade voltada para baixo. Mas os dois aqui, ó, ramo crescente e ramo crescente. Olha o eixo Y aqui. Quando B é negativo, vai acontecer o oposto. Aqui eu tenho ramo crescente, ramo decrescente. Se o B é negativo, o eixo Y corta a parábola no ramo decrescente. Está aqui escrita, decrescente. Vamos fazer o eixo de simetria aqui. Só para dividir. O eixo de simetria sempre divide os dois eixos, os dois ramos. Então aqui, ó, esse ramo aqui esquerdo aqui, ó, você percebe que ele está subindo. Aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Então esse ramo aqui ele é crescente. E aqui o y cortou no ramo decrescente, porque nesse caso o b vale zero. Quando b vale zero, o eixo y corta no ramo decrescente da parábola. Então, resumindo, a parábola sempre vai ter dois ramos, pessoal. Você pode dividir a parábola em duas partes, sempre. Um crescente e um decrescente. Se o b é positivo, a parábola corta o y no ramo crescente. Ó, positivo, crescente. B negativo, decrescente. Agora o aluno tem que saber identificar o ramo, se ele é crescente ou decrescente. O caso que o b é igual a zero. Lembre que na função quadrática o a não pode ser zero, mas o b pode ser zero. Quando b é igual a zero, a parábola vai... O eixo de simetria vai ser o próprio eixo y. Ela vai ficar dividida ao meio pelo eixo y. Então ela vai cortar numa parte neutra, onde ela está mudando de sentido. Ele está mudando aqui. Ó. Aqui seria o ramo crescente, aqui seria o ramo decrescente. Então ela está numa parte neutra aqui. Ela está no limite aqui, onde começa. Termina o ramo crescente e inicia o ramo decrescente. Bem no meio aqui. Então a parábola, o eixo y corta ela no vértice. Esse ponto aqui é o vértice. Então nós temos três situações aqui para o parâmetro b. B positivo, a parábola corta o eixo y, sempre no eixo y a referência, no ramo crescente. B negativo, a parábola corta no ramo decrescente. B igual a zero, a parábola vai cortar o eixo y no vértice. Vai ficar dividida ao meio pelo eixo y. Por último, o parâmetro C. Como é que funciona o parâmetro C? O parâmetro C, o que acontece com ele? Ele não diz, ele não dá informação sobre concavidade. Quem dá informação sobre concavidade é o parâmetro A. Quem dá informação aonde o eixo y corta o ramo da parábola é o parâmetro B. O parâmetro C, ele vai ser o valor onde a função vai cortar o eixo y. Por que isso acontece? Quando você tem a função, aí anota esse cálculo na apostila de vocês, bem ao lado dessa figura na apostila. Quando nós atribuímos valor zero para x, quando nós fazemos f de zero, independente de quem seja esses coeficientes, eu posso substituir o zero aqui na função, fazendo f de zero, o que é que vai acontecer? A vezes 0 ao quadrado dá 0, vezes A, 0. Esse produto aqui tudo dá 0. B vezes 0 dá 0, mais C. Então, f de 0 é igual a C. 0 mais 0 mais C dá C. Então, f de 0 sempre será o valor C.
Então, 0 no x e o f de 0 que é c no y. É por isso que esse ponto pertence à parábola. Então, quando você tem uma parábola, vamos supor, nesse sentido aqui, muitos problemas, eles têm esse gráfico, muitas funções têm esse gráfico aqui. O que é que está acontecendo? A parábola está cortando aqui na origem, entre o eixo, no encontro do eixo x e o y. Nesse caso aqui, o valor de c ele vale 0. C vale 0. Está passando aqui, ó. Aqui o C é positivo e cortou mais em cima. Eu poderia ter uma situação que a parábola estivesse fazendo isso. Ó, observe. Está cortando o eixo Y, aqui X. Está cortando o eixo Y nessa parte de baixo, abaixo do zero no eixo. Então aqui você tem por valor de C um valor negativo. Vamos supor, poderia ser menos 1. Então aqui a parábola cortou no menos 1 aqui. Se tiver uma situação dessa aqui, você já sabe que o C aqui vale menos 1. Porque o gráfico da parábola está cortando o eixo Y no valor menos 1.